Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Augusto Esteves, investidor do mercado imobiliário, especialista em consórcio, e aqui vocês vão ouvir muito sobre mercado imobiliário, mercado financeiro, consórcio, seguros. Então já aproveita para seguir aqui meu canal, curtir, compartilhar, deixar seu comentário e sugestão. E hoje no episódio de estreia, estou com um convidado muito especial, Léo Nascimento, da Long Investimentos. Legal, cara. Muito obrigado. Muito feliz com esse convite. E sendo esse primeiro episódio, então a gente fica realmente lisonjeado e eu espero trazer insights aqui poderosos para esse seguidor e vamos lá, vamos embora. Esse assunto é quente, é quente. É isso aí, é o assunto do momento. Agora, na verdade, sempre foi o assunto do momento, só que pouca gente dava devida atenção. Ficava muito na história de... É o senhor, é o tio do terreno, o tio do imóvel, e os jovens sempre pensando em bolsa de valores, sempre pensando em risco e tudo, mas eu acho que a volatilidade do nosso país, né, como um todo, do cenário econômico, traz muito para o cenário de investimento no mercado imobiliário e um pouco também sobre como acessar esse mercado imobiliário, né, as formas de aquisição de crédito, que também está cada vez mais restrita, o cenário de juros, que também acaba impedindo que as pessoas acessem o mercado imobiliário, seja para aquisição própria, para moradia, seja para investimento, né? E agora me conta um pouquinho mais, como que você, como engenheiro civil e corretor de imóveis, consegue conciliar toda essa sua experiência no setor de construção, no setor de engenharia, com a corretagem de imóveis e mais especificamente se especializando no mercado de investimentos, com imóveis, né? Não tanto nos imóveis para moradia, né? Para uso próprio, mas mais focado nos imóveis para investimento e principalmente imóveis mais compactos, né? Me conta um pouquinho mais sobre essa sua trajetória da engenharia para corretagem, como que isso conversa. Tenho que voltar um pouquinho antes, porque hoje eu sou engenheiro civil, tenho pós-graduação em Real Estate, né, pela FAAP, mas eu nasci e cresci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E, assim, um lugar simples, né, que eu amo. Eu vim para São Paulo com 15 anos de idade e, assim, sem muitos recursos, né, mas eu vi meu pai com menos recursos ainda do que eu tenho hoje, conseguir ali sair numa situação simples, né, e de bastante dificuldade, e hoje proporcionou para a nossa família estar hoje morando na Vila Mariana, numa situação de classe média. Legal. Então, essa ascensão social e que eu vi e tem essa referência, eu me cobro e vejo que, poxa, eu preciso, né, mínimo me manter, né, e claro, também almejar também crescer, enfim. Então, o ponto é que quando eu fui fazer a faculdade de engenharia, o cursinho que na época eu fiz, eu trabalhava para poder pagar, né, os meus estudos. Então, a questão é que com pouco recurso, com escassez, você fica mais criativo. Sim. E essa criatividade... Não dá pra se acomodar, né, de jeito nenhum. E essa criatividade te faz acertar mais. Sim. Entende? E, então, mais seletivo nas escolhas, exatamente, toma menos risco. Exatamente. E assim, a gente estudando dentro da engenharia, né, e aí um ponto importante, né, poxa, eu procurei, né, na época, um trabalho, onde que eu poderia trabalhar, que eu conseguisse ali, que a empresa, né, bancasse a faculdade para mim. Porque imagina, eu com 20 anos de idade, tinha um curso técnico, mas ia ganhar na época, sei lá, R$2.000. Mas, pô, se a empresa pagasse a faculdade para mim, de R$1.500, meu salário então seria de R$3.500. Sim. Né? Então, foi o que eu fiz. Eu trabalhei um período no SESC, e o SESC bancou o primeiro semestre da faculdade para mim. Depois desse primeiro semestre, no segundo semestre, eu já consegui um estágio, onde eu fui até para a EZTEC, e ali eu consegui, com a bolsa estágio, pagar a mensalidade, né? E viver, né, nesse período de foco total nos estudos, construir a minha formação. O ponto é que dentro da engenharia também a gente aprende que não adianta só construir para que o prédio não caia.
você precisa construir com o menor custo. Sim. Né? Com qualidade, dentro de um padrão construtivo. Então, essa eficiência também da engenharia. Então, essa vivência profissional. E que seja lucrativo também, né? Exatamente. Que seja algo que Exatamente. um modelo, um padrão de construção, numa região, num layout, como um todo, né? Tem que analisar todas as frentes. Exato. Não adianta só ter uma boa estrutura se não for visualmente agradável, ou não for numa região boa, ou não for com uma planta interessante. Exato. Então, entende o ponto? Que eu tenho, então, essa experiência da profissão, né, e da formação, e com essa vivência também pessoal, Sim. que dentro da Low Investimentos, nessa nossa consultoria de investimento que a gente consegue aplicar isso olhando a situação de cada cliente, personalizando para ele qual que é a melhor estratégia para que ele invista com menos, ele encontre a alavanca certa ali para encontrar o melhor resultado. Sim. Então a gente consegue, nesse mix ali, trazer esse resultado para os clientes que tem, inclusive você, né? Sem 10 dúvida. unidades. É isso a aí. gente tá, graças a Deus, tendo um resultado positivo ali com os nossos clientes. Obrigado. Prazer enorme ouvir um pouquinho, né? Só uma palhinha da história, né? De como que chegou aqui. É importante a gente trazer para trás, né? Entender como que chegou primeiro na engenharia, para depois como que caminhou para o mercado imobiliário. É muito interessante. E o mais legal de tudo é que, num primeiro momento, a gente se conheceu quando eu procurava um primeiro imóvel de investimento, né? E a gente teve um primeiro contato, você fez aquele seu trabalho de consultoria, então eu já tinha passado com alguns outros corretores de imóveis que não deram a devida atenção, eram muito focados em um empreendimento específico, que possivelmente eles eram da incorporadora, enfim, né? Então eles têm um modelo de negócio diferente, porque eles não têm um leque de produtos, eles têm aquele empreendimento, eles precisam vender aquele empreendimento. Não errado, mas é um modelo, não é o que eu estava procurando. Eu não queria ir em um único empreendimento e ser convencido daquele único empreendimento, por melhor que fosse, né? Eu queria ter um olhar mais macro, um olhar para olhar regiões diferentes, padrões de empreendimentos diferentes, para entender se o ticket que eu queria era aquele, se o padrão de investimento era aquele. E aí eu encontrei na sua consultoria e no seu trabalho esse modelo imparcial, esse modelo que não fica vulnerável a um único empreendimento ou uma única incorporadora, construtora, né? A gente consegue analisar como um todo. E aí, quando a gente teve um primeiro contato e você me convidou para uma reunião online, já foi um primeiro impacto. Porque normalmente os corretores de imóveis, né, todos os que eu já tive contato até hoje, eles perguntam ali minimamente o que você está buscando e já começa a te mandar anúncio, já começa a te mandar preço, book, vem visitar o empreendimento e tal. Você, não, peraí, deixa eu entender mais a fundo o que você está procurando, o seu perfil, quanto você quer investir, qual o prazo que você tem na expectativa. E aí você me convidou e aí nessa reunião online você abre um mapa de São Paulo e aí a gente vai falando sobre regiões, bairros, o que tem de pró e contra de cada um. Olha, esse daqui tem um metro quadrado mais barato, porém não te entrega isso, aquele tem um metro quadrado mais caro e te entrega aquilo de diferença, tem um meio termo que vai te entregar os dois, um pouco mais híbrido, e aí isso foi o que abriu meus olhos e falei, poxa, acho que encontrei um lugar e uma pessoa de confiança que vai me ajudar a fazer o primeiro investimento. E aí a gente visitou alguns empreendimentos, decidiu pelo primeiro, né, no centro, ali na República. Era um empreendimento que já estava pronto, um prédio que já estava pronto, e a minha intenção era exatamente essa, era de buscar um primeiro investimento pronto para que eu conseguisse ter uma rentabilidade imediata para replicar esse modelo nos próximos e conseguir usar o rendimento, né, o lucro daquela operação para pagar os próximos, que é muito do que eu faço, tanto para mim quanto para os meus clientes. Né, que hoje eu sou teu cliente, você é meu cliente, a gente tem inúmeros clientes em comum também, que a gente compartilha. E foi muito especial, porque eu uso muito a estratégia do consórcio para aquisição de imóveis. Então, o modelo de comprar na planta e pagando o fluxo de obras, que no final do dia não tem juros, o que você paga ali é a correção da incorporadora pela NCC, que nada mais justo, porque ele vai construir num longo prazo e esse material de construção vai ter uma correção. Então, você só paga a correção de NCC, você tem um fluxo de obras facilitado,
e eu consigo me planejar, eu tenho prazo para me planejar com o consórcio para contemplar essas cartas até a entrega das chaves do empreendimento. Então esse é muito do modelo que eu faço para mim e eu consigo replicar exatamente isso que eu faço para mim, eu faço para os meus clientes. E agora a gente está fazendo para você também. Legal. Então, falando até um pouquinho da minha experiência com um primeiro contato, num primeiro empreendimento que a gente fechou. E aquele, o da história agora foi o primeiro e em seguida já vieram mais 9, né? E aí a gente Pegou gosto, né? Peguei gosto, mas aí o corretor me ajudou, né? Foi fácil, foi uma trajetória muito fácil de navegar, né? Eu consegui ter ali muita segurança e isso ajudou com que a gente abrisse os olhos, abrisse um pouco a mente para entender um pouco mais onde que a gente vai diversificar. Agora vamos olhar para essa região, vamos se expor um pouquinho mais aqui, porque a gente já tem uma boa diversificação. Então isso que foi muito legal e eu imagino que o perfil de clientes que você tem é nesse sentido, de ganhou confiança, ele vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Exato. Né? A gente nunca vai olhar para aquela compra, para uma compra em si, a gente vai olhar sempre para a formação de uma carteira, né? E pensando numa formação de carteira, sei lá, de 10 unidades, cada unidade ali trazendo em média 3, 5 mil reais de renda, poxa, vai ter de 30 a 50 mil reais ali de renda passiva no futuro. Então, para muitos, com certeza, vai ser a aposentadoria, um belo complemento de renda. Exato. Né? Então, é preciso olhar para o mercado, é preciso olhar para as entrelinhas, né? Uhum. Porque o mercado realmente hoje se comporta da forma errada e o mercado está assim e o cliente está acostumado dessa forma. Então, as pessoas, a gente faz algumas campanhas, as pessoas chegam e querem informação do projeto. Olha só, até ele entender e ele se convencer que ele vai ter muito valor com as conversas online, a gente precisa se esforçar um pouco, porque o mercado ele trabalha os atendimentos das imobiliárias no geral, é bem ruim, né? Tem melhorado muito, tá? Muito mesmo, a gente tem visto muitos arquitetos, engenheiros, advogados, né, vindo para o mercado imobiliário, isso tem trazido qualidade, mas no geral ainda o mercado está acostumado com esse atendimento que não é um atendimento consultivo, que realmente olha para o cliente de forma personalizada e direciona para uma melhor escolha personalizada ali para aquele cliente, para aquele perfil de investidor, aquela disponibilidade financeira, entende? E isso precisa realmente mudar com o tempo. E aí vem muito da sinergia do que a gente tem do nosso trabalho, né? Eu compartilho com você disso porque um dos desafios que eu tenho é exatamente conscientizar os meus clientes, né, ou as pessoas que me procuram, de que ele não tem que chegar procurando qual é a sua taxa de administração no consórcio? Quanto de lance que é o seu consórcio? Qual que é a sua administradora? Eu falo, não, antes disso tudo, são informações importantes, mas são algumas das principais informações que você tem que saber. E isso acaba refletindo também na busca por imóveis, né? Quando a pessoa procura errado, ela acaba comprando errado. Porque se chega num profissional que só quer vender, ele vai responder o que a pessoa está perguntando, e não vai responder nada além daquilo, porque senão pode melar a venda, e quer concluir a venda. Não vai trazer para a realidade, né? Não, mas espera, né? Não é só isso que você precisa saber. Vem cá, vem para uma reunião para a gente tentar entender mais o seu perfil. E é um pouco do que eu faço lá no escritório também, na corretora. Eu sei que se eu, às vezes, responder as perguntas que ele quer e isso já for favorável para ele fechar, eu já vou fechar, vai ser muito mais rápido. Só que eu falo, isso daqui não é suficiente para você. Vamos dar um passo para trás para a gente entender em uma reunião, para de fato fazer uma consultoria e você conseguir fazer a melhor contratação, no melhor consórcio, no melhor grupo, com a melhor estratégia. E é um pouco do que eu entrego da consultoria prévia e da assessoria que a gente faz integral até o início, até o final, né? Não só até contemplar, mas até a quitação daquele imóvel. Então, legal. Eu falo muito que as pessoas acabam comprando errado porque elas procuram de forma errada. Elas buscam errado. E se você cai num profissional, não vou falar mal intencionado, mas às vezes mal preparado ou que não está com tanto interesse genuíno de fazer uma venda consultiva, ele vai simplesmente te responder só o que você está perguntando para tentar fechar a venda. É isso. E é o que você faz. Você dá um passo para trás, traz o cliente para uma reunião para entender o perfil, entender o que ele procura. E aí isso você acaba fidelizando o cliente
que aí você vende mais imóveis para o mesmo cliente, porque ele vai tendo resultado, ele vai comprando Tem as outros. indicações, né? Vai indicando muito, que é exatamente o nosso perfil. Fala, poxa, Léo, mas quantos leads você capta da internet? Fala, não, meu trabalho por tudo que você faz é por indicação, é o que eu faço lá também. Sim. Não tenho a maior conta do Instagram, não tenho captação de leads. Por quê? Porque a gente mal dá conta da demanda interna, tanto de clientes atuais como de indicações dos nossos clientes. Eu falo lá que raramente você vai encontrar na minha carteira de clientes um cliente que tenha um único produto com a gente. A nossa média lá são de 5 produtos por cliente. Por quê? E não é porque a gente vende muito para ele, é porque ele precisa de muitos, seja seguros e consórcios, e ele acaba vendo como confiança e um ponto de confiança dele para contratar mais produtos e acaba fidelizando, né? Que é muito do que você entrega lá também. É isso aí. Augusto, eu acho que a gente precisa deixar claro 2 coisas. Primeiro, que investir é urgente. Sim. É urgente. A apostadoria, como a gente conhece, ela tem um prazo aí curto, né? Sim. Isso a gente não sabe, né? Se nós vamos ter a apostadoria do INSS, né? E mesmo que daqui 30 anos. Vamos dizer que ainda esteja, né, sobrevivendo o INSS, né, a instituição. Não dá para a gente manter padrão de vida com o que a gente vai ter de rendimento ali, de entrega da aposentadoria tradicional. Exato. Então, assim, a gente sabe, entendendo isso, é urgente investir. Mas vai investir aonde? Na Bolsa de Valores, criptomoeda, em fundos? Imóvel é muito mais simples, né? Do que tudo isso. Né? É muito mais simples. Muito menos volátil. Não é? É mais seguro. Você ganha na rentabilidade mensal ali, né? Na renda passiva, mas também na valorização do imóvel, que vai te proteger da inflação, que você consegue com uma alavancagem, né? Através do consórcio, ter um retorno muito maior e aumentar essa tua carteira com muito mais velocidade. Então, a primeira coisa é a gente trazer esse entendimento e deixar claro que investir hoje não é luxo, não é exclusivo para quem tem dinheiro, para quem é rico. Existem formas, sim, de você investir, inclusive olhando para o mercado Minha Casa Minha Vida, inclusive unidades sem limitador de renda dentro do mercado Minha Casa Minha Vida, que quem tem, sim, um salário de 5, 6, até menos, pode sim ter ali teu imóvel trazendo renda e já olhando para essa aposentadoria lá na frente. Isso traz uma clareza muito grande para quem pensa, isso não é para mim. Exato. Você já procurou entender se realmente não é para você ou você está procurando no lugar certo. Exato. Então, assim, isso é o primeiro ponto. É entender que é urgente e todo mundo deveria estar olhando para isso. O outro ponto... Independente da idade. Exato. Do jovem ao mais velho. Quanto antes, melhor, né? Sim. Como qualquer investimento também, claro. Mas nunca é tarde também. Perfeito. Mas o segundo ponto é que não é qualquer imóvel que você vai investir que você vai ter um resultado da mesma forma que também investir em ação, criptomoeda, fundo, também não vai ser qualquer. Né? E as pessoas têm esse entendimento, sim. Muita gente acha que é só comprar um imóvel, independente do bairro, independente do tamanho do imóvel, sem estratégia nenhuma, e depois reclama que o resultado do imóvel está ali, está ganhando 0,4%, 0,5% ao mês, sendo que, se eu tivesse esse dinheiro aplicado, eu teria um retorno muito maior. Vou acrescentar um ponto no que você está falando, que vai ser mais detalhista ainda. Também não é só qualquer região, ou qualquer imóvel, ou qualquer empreendimento. Por experiência, dentro de um mesmo empreendimento, eu tô lá nos grupos dos condomínios que a gente tem. Eu ia falar isso, cara. E aí um deles tem 288 unidades, quase 300 unidades. E aí a gente tem 2 grupos lá dentro. Um de geral, né, de proprietários, e outro de investidores desse empreendimento, porque tem moradores e tem os investidores. Então, quem é investidor, que não reside, é proprietário, mas está investindo ali na locação tradicional, Airbnb, enfim. E eu ouço ali constantemente, quase que diariamente, as pessoas reclamando, chorando que não estão conseguindo ter rentabilidade no empreendimento. E aí eu fico olhando para aquilo um tanto quanto assustado, porque eu tenho um apartamento no mesmo prédio, muitas vezes da mesma metragem, então tem o mesmo padrão, né? Só que eu tenho uma rentabilidade e um retorno que eu considero excelente. A gente está com bate-mês ali com R$6.000 de receita bruta,
3 mil e pouco de receita líquida de despesas, né, de Airbnb, administradora, condomínio, e 1,5 de receita líquida geral, pagando a parcela de consórcio e assim por diante. Então, para um empreendimento ali de 300 mil reais. E tem gente falando que não está conseguindo ter, que está com a agenda cheia, que não tem reservas no Airbnb, não está conseguindo rentabilizar. Cara falando, poxa, eu tô queimando, botando 100 reais a diária e mesmo assim não aluga. Eu fico olhando para aquilo e falo, minha 220, 230, 190, quando eu quero queimar, tem um dia vago, vai lá, bota cheio, 190 né? E pum, tá reserva. Tá ocupação lá em cima, né? Não, março a gente bateu 97%, ficou uma noite vazio. Então. Uma noite vazia. A média ali é 80%, 85% de ocupação. Alguns meses a gente consegue ocupar mais. E aí eu fico olhando para aquilo e falo, o que acontece para pessoas num mesmo empreendimento, com o mesmo padrão de apartamento que o meu, não conseguirem ter resultado e eu ficar olhando para aquilo e falar, poxa, eu tô tendo muito resultado agora, eu não tenho sorte. O que eu fiz? Eu estudei. É isso. Eu comprei certo, então foi o empreendimento certo, só que eles também, porque eles compraram no mesmo. Tive a consultoria com você para entender um todo e aí me trouxe também um panorama mais geral sobre o assunto. Usei um crédito muito barato, então tem gente que vai ter ali se tiver a mesma receita que eu, não vai conseguir ter lucro, porque se dá 3 mil de receita líquida de despesas e ele paga 3 mil de financiamento, que é a média do que dava 3.300 mais ou menos o financiamento para esse empreendimento, Sim. Ele vai ter 300 reais de prejuízo. Sim. Ele vai só ganhar na valorização do imóvel, mas não vai ter lucro com a operação. Eu consigo ter 1.500 de lucro na operação só nesse empreendimento. Por quê? Porque a minha parcela de consórcio é 1.500. E para 15 anos, está quitado em 15 anos. Um financiamento com 35 anos. Ele não vai conseguir nem amortizar o financiamento porque ele não está tendo lucro. E aí, o que acontece? É o todo, né? O estudar, o que a gente vai colocar, como que a gente vai mobiliar. Você me deu muitas dicas também pela tua experiência como engenheiro, sua esposa como arquiteta. Então, você me deu alguns insights ali do que colocar, como colocar, quanto gastar na obra. Fala, Léo, 100 mil reais de obra. Não, tudo bem, lindo, mas tá muito caro. Você não vai conseguir rentabilizar. 50, não, acho que também você tá economizando demais. Acho bom você ter um meio termo. Acho que isso faz muita diferença. Aqui, primeiro, você fasear aqui, né? A gente primeiro vai olhar o quê? Estudar o mercado, entender os riscos, pontos fortes e fracos e direcionar a busca. Escolhemos uma unidade. Acabou? Não acabou. Você precisa, depois disso, fazer o quê? A reforma enxoval. Uhum. E aí você precisa ter uma grana também pensada para isso. Sim. Né? Para você fazer esse investimento ali. Depois você vai antes disso, na verdade, você faz o financiamento ou faz o consórcio. Né? Então, se você erra também nessa estratégia... Sua rentabilidade vai... Não adianta a gente ter feito um excelente mapeamento de mercado se você depois faz um financiamento caro, faz uma reforma enxoval que você estoura a tua viabilidade e depois você coloca para um administrador ruim administrar teu imóvel. Entende? Então são passos importantes depois que você precisa ter cuidado também. Sim. Então a pessoa só se preocupar em comprar o melhor imóvel tá errado. Tem que olhar para o todo. Né? Então a gente consegue, com uma melhor estratégia, hoje com certeza o consórcio, uma compra planejada, um consórcio, você... tira de letra, você vai estar tendo esse resultado que ninguém está tendo lá, e o pessoal quer vender, né? Poxa, tendo uma viabilidade, muita gente não faz, não sabe nem o que é isso. Então, assim, poxa, precisa ter a viabilidade, precisa saber o quanto que você precisa reservar de dinheiro também para investir nessa reforma do enxoval. Que você vai olhar ali para esse ponto que, se você erra ali também... E precisa ter o equilíbrio também, né? Exato. Não é nem economizar demais, nem gastar demais. Exato. Eu ouço gente falando, não, eu vou botar lá enxoval de 400 fios, não sei o quê, porque eu quero também ter uma qualidade. Não faz sentido. Não faz sentido porque vai estragar muito. As pessoas, né, por experiência agora, passa maquiagem na toalha, não sai de jeito nenhum, tem que ficar trocando enxoval toda hora, lençol mancha. Mas também você não vai colocar um de baixíssima qualidade. Então você tem um padrão ali, um equilíbrio, a mesma coisa a marcenaria, os eletrodomésticos, você precisa ter um equilíbrio também nesse investimento, né? Não é nem só o melhor, o mais caro, nem o muito simples. Então, assim, a gente sabe que a concorrência ela é muito fraca. Então você olha para isso e é uma oportunidade. Esse é um dos pontos que as pessoas muito me questionam, né? Seja clientes de consórcio, sejam amigos que querem saber das minhas rentabilidades.
falar, mas será que o mercado de estúdios, o mercado de apartamento compacto não está saturado? Porque está tendo empreendimento para todo lado. Realmente, tem muito. Só que se você for olhar no detalhe quem é teu concorrente, é a mesma coisa de restaurantes. Os restaurantes renomados, eles não estão preocupados que tem 1 milhão de restaurantes na mesma cidade. Exato. Quem concorre comigo? Aí você vai filtrar, você vai olhar que tem 2, 3 ali. É isso. Quando esse investidor ainda faz ali a reforma, investe numa marcenaria, a maioria vai ter aquela marcenaria branca, sabe? Uhum. Basicona. Então não tem identidade. Então, primeira coisa, precisa sim ter um bom projeto de arquitetura e de interiores. Esse apartamento precisa ter uma identidade. De novo, não precisa gastar muito para isso. Você entra no apartamento, você sabe, não tá caprichado de marcenaria, mas tem um toque ali, tá bem pensado. Cuidado. É isso. Você consegue trazer experiência. Você como hóspede, né? Às vezes você já ficou em Airbnb, às vezes que eu já fiquei em Airbnb, eu tentei trazer isso para os apartamentos. É isso. Você vê cuidado no apartamento, não é nada de luxo, mas eu vejo que teve cuidado em cada detalhe. O proprietário aqui, o anfitrião, ele pensou em mim. É isso. Como exemplo, né? Algumas pessoas me questionaram você colocou uma máquina de café muito cara. As pessoas não vão dar valor para isso. Só que eu, como hóspede, eu vejo um baita diferencial e me dá, assim, uma felicidade intrínseca, que não tem explicação. Se eu entro num quarto, seja de hotel, seja de Airbnb, e eu vejo uma máquina de Nespresso com cápsula. Olha só. Não basta ter a máquina de café, eu gosto muito de um espresso, e se tiver cápsula disponível, que eu não preciso ir num mercado comprar, eu já vou ficar com o ânimo lá em cima. E isso custou R$4 pro anfitrião, para uma reserva de 200. E quando você volta para São Paulo, você quer ficar onde? Eu vou voltar no mesmo. Porque eu tentei trazer a minha experiência, o que me dá satisfação, eu quero proporcionar isso pro meu hóspede. Agora, todos vão valorizar? Não. Mas o que valorizar vai se fidelizar e vai voltar. E a gente tem várias avaliações lá no Airbnb, no Booking, dizendo, adorei, tudo conforme o anúncio, bem localizado, certamente quando voltar a São Paulo vou ficar nesse apartamento. É isso. E você com o tempo, então, você mantém essa taxa de ocupação alta por conta disso. Mas se você não tivesse esse cuidado, você não teria. Então, assim, as pessoas precisam entender que tem a forma certa de fazer, tem a estratégia certa de fazer. E, de novo, não é só no início, na escolha, mas tem que entender qual que vai ser o banco, qual vai ser a melhor estratégia para conseguir trazer essa experiência. De repente ter um cantinho ou uma parede instagramável, né? Que a pessoa tira uma foto ali e marca o perfil do Instagram. Nesse sentido também, eu coloquei uma cadeira de balanço lá. Então, chumbada no teto, uma cadeira de balanço, que aí a pessoa abre a cortina, já tá o vidro da varanda para fora e a cadeira de balanço. Mas você deve ter gastado R$100 mil, R$150 mil nessa reforma. Não foi. Não foi. Entende? Então dá para fazer. Você precisa ter estratégia. Sim. Com a estratégia certa, você não precisa investir rios de dinheiro. Não vai estourar a viabilidade. Mas você precisa ter cuidado. Com curiosidade, né? Quando as pessoas reclamam ali do resultado no mesmo empreendimento que eu tenho um resultado positivo, eu vou lá olhar. E aí algumas pessoas compartilham o link do Airbnb dos apartamentos, né? E aí é engraçado porque muitos montam como se fosse a sua casa própria. Então, e aí às vezes a pessoa não tem bom gosto, então não colocou um arquiteto para fazer. Então tem parede colorida, tem uma vermelha, uma amarela, às vezes móvel, pendente de outra cor. Um móvel que já não serve para mim. Ou catado de móveis, eu falo isso. Eu vejo lá, é um catado de móveis. É o banquinho que não serve na minha casa, aquele sofá com aquela mesa. Como vai performar? Bota uma arara de roupa. Não, porque Airbnb, ninguém vai morar aqui. Bota uma arara de roupa. Poxa, mesmo que é um Airbnb... Se eu tenho o seu e o do outro, que é um armário planejado, fechado, com porta, né, eu vou fechar o outro. É isso. E as pessoas pagam mais caro. Pagam mais caro. E isso vale também para o aluguel tradicional. Sim. Porque no aluguel tradicional, se você tem esse imóvel mobiliado, com eletrodoméstico, pronto para a pessoa chegar com a mala de roupa e entrar e morar, você vai conseguir pedir mais caro. Dificilmente um consumidor de locação, não sei nem se esse é o termo, mas um inquilino de locação tradicional que vai alugar um imóvel compacto, um apartamento compacto, ele não vai pensar no sofá, na geladeira, no micro... Ele quer entrar para morar já. Porque, por que ele está procurando um imóvel compacto? Porque ele não quer ter trabalho. É isso. Por quê? Porque possivelmente ele está lá a trabalho ou a estudo, ele quer entrar, dormir e sair. O brasileiro ele não se programa, né, Augusto? Não. O brasileiro não se programa. Então você sempre tem alguém que precisa mudar em 15 dias, em 30 dias. Sim. Que ele não quer passar por uma reforma, e muito menos ficar indo atrás de eletrodoméstico. Mesmo que ele pague mais caro.
Então As pessoas estão dispostas a pagar mais caro. E ele quer estar num lugar que ele vai morar que, poxa, ele consegue sim chamar os amigos para ir no apartamento e se sentir confortável naquilo, né? Sim. A própria família também que vai vir. Então, assim, poxa, se você faz esse investimento dentro, claro, de uma viabilidade, você só tem ganho. Sim. Entende? Então, primeira, a gente precisa entender isso e quebrar isso. Não é só o imóvel, precisa sim ter esse investimento na reforma e no enxoval. Para o Airbnb, muito mais, trazendo experiência para o hóspede. Isso vai melhorar a tua taxa de ocupação, vai melhorar até o valor pedido, avaliação. E no aluguel tradicional também. Tem muita gente conseguindo 9, 0,9, 10% de retorno no aluguel tradicional que, poxa, eu conseguiria 0,4, 0,5. Posso te falar uma coisa? O Pedro pediu para eu fazer uma experiência com esse apartamento da República e ele falou, anuncia no 5º andar. Anuncia lá, bota para ver o que acontece de locação tradicional. E eu peguei e coloquei alto lá, R$3.000. O apartamento tem 26 metros quadrados no centro de São Paulo. R$3.000 eu acho caríssimo. Eu coloquei. Veio proposta de 2.600, 2.500, 2.700. Só que só o empreendimento em si, sem reforma, eu paguei 270. Então. Se alguém me paga 2.700, eu tô tendo 10% aí ao ano. Sim. Então, é um pouco disso. E aí, falando disso de Airbnb, locação tradicional, short stay, na reforma também dos apartamentos, eu penso muito nisso, dele ser um apartamento híbrido. Por quê? Se o cenário econômico mudar, se o interesse das pessoas mudar, se entrar uma regulamentação forte, com taxação forte em cima dessas plataformas de locação de curta temporada, e não ficar mais atrativo, e eu entender que a locação tradicional é melhor para mim, para aquele empreendimento, eu vou ter que reformar o apartamento inteiro de novo? Vai valer a pena essa conta? Não. O que eu fiz? E o que eu faço nos próximos? Eu invisto um pouquinho mais nessa reforma para que ele seja um apartamento que a qualquer momento eu vire a chave. Então, ao invés de colocar, como alguns escritórios que acabaram fazendo projeto para mim recomendaram na época, eu não aceitei, colocar um armário aberto. Não, mas você vai economizar na marcenaria. Tudo bem, mas se eu quiser colocar locação tradicional, a pessoa não vai querer pôr roupa lá que vai pegar poeira. Sim. Colocar nicho, né, prateleira na cozinha em vez de armário, gabinete de banheiro só uma prateleira igual de hotel, ao invés de geladeira colocar um frigobar. Legal, vou economizar aqui, sei lá quanto, R$10.000. Só que se eu quiser virar a chave para uma locação tradicional porque o mercado mudou, porque o meu interesse mudou, enfim, eu vou ter que reformar, vou ter que trocar a marcenaria toda, vou ter que trocar eletrodoméstico. Não é interessante. Sim. Agora, eu tô tranquilo porque se vier uma proposta boa de locação tradicional e eu tiver interesse em locar, ele tá 100% pronto. 100% pronto. Tem projeto que eu já penso em colocar até o forno embutido. E esse tempo que você teria que parar ali para poder fazer essa adaptação, você com certeza tirou ali, né? Então, além de você ter que investir mais, você perdeu a rentabilidade, aqueles dias da reforma ali. Sim, né? Que são dias parados. E aí é outro ponto. Também quando você pensar na reforma, você precisa olhar para essa reforma e para o enxoval que você vai fazer, olhando já para manutenção. Sim, a marca das coisas. Exatamente. Não posso colocar a geladeira mais barata, o ar-condicionado mais barato, a cafeteira mais barata. Por quê? Porque você tem que entender se ela tem durabilidade. E a própria execução da reforma em si, você tem que dar preferência para um porcelanato do que colocar um piso de madeira, um piso vinílico. Por manutenção. Manutenção muito menor. Vai dar 10 anos, o piso está novo ainda. Sim. Claro, se ninguém quebrou uma peça. Posso pedir deixar a porta da varanda aberta, vai embora, bate uma tempestade. Não tem problema. Chove tudo. Entende? Então, você olhar que, poxa, faz sentido colocar revestimento nas paredes do banheiro todo e também, se possível, na cozinha. Claro, tem que fazer a conta, né? Mas a viabilidade permitindo, tem que ser feito. Porque você menos manutenção. Senão uma vez por ano vai ter que pintar, porque banheiro de estúdio raramente tem janela. Outra dica é a gente olhar também para aquele, de repente, meia parede, sabe? Aquela pintura epóxi. Sim. Que uma limpeza você resolve. Então são coisas assim. Não vai sujar, encostar pé, móvel, né? Vassoura. Um gasto assim que é muito importante, são dois na verdade, é a marcenaria, né? Então você tem que tomar cuidado, realmente não caprichar muito de marcenaria, encher o apartamento de painéis de madeira. Fica lindo, mas o custo
pode estourar a viabilidade, então é importante. O meu de Pinheiros tá cheio de madeira, hein? Tá com um painel de madeira de fora a fora, atrás da cama, na lateral, na escrivaninha, até o banheiro. Mas esse você pode usar um pouco, porque o custo dele também foi muito baixo, a gente né? comprou Então você muito bem. pode... A gente comprou muito bem. E a ideia ali era realmente investir um pouquinho mais no visual e na qualidade, porque ele tá na esquina do Oscar Freire. Então eu tô procurando um público diferente também, do público da República. Então justifica. Mas veja, a viabilidade, você tem a viabilidade. Então você consegue ter essa gordura. Tem. O problema é quando você faz isso e não está enxergando Ele tem uma metragem menor, então eu vou gastar um pouquinho menos por metro quadrado. O ticket de compra também foi menor, eu consigo compensar em outros lados. Outro ponto, que além da marcenaria que eu estava falando, que a gente precisa prestar atenção para não estourar essa viabilidade, é o vidro, cara. Fechamento de sacada, por exemplo. Sim. Se você não for ter realmente um ganho expressivo ali no médio e longo prazo... Quanto vai te trazer de retorno fechar, na diária? Né? Você não tem que fechar. Então, assim, poxa, a não ser que realmente tenha um ganho muito expressivo, você não precisa, não fecha. Não fecha. Porque a viabilidade com certeza vai estourar. O fechamento de sacada hoje é bem caro. Sim. Então, porque tem o piso e o envidraçamento, né? Você tem que nivelar piso, abrir caixilho e precisa ver se no condomínio já permite. Então entende, olha quantos detalhes a gente já trouxe aqui que são importantes e que se esse investidor não tem essa noção, ele faz errado. Sim. E depois ele está falando que o imóvel não está rentabilizando da forma que foi prometido ou que ele imaginou que aconteceria, né? Sim. Então, precisa ter estratégia e buscando isso, esse caminho aí, que ele pode fazer isso sozinho, assistindo um podcast como esse aqui, ou quantos insights a gente trouxe, e quantos insights também não tem na internet por aí. Sem dúvida. Mas ele pode percorrer esse caminho sozinho ou com a ajuda, né? Com a orientação da nossa consultoria, da sua também, da melhor estratégia para investir com consórcio. Então, a informação está aí, né? Agora, me diz uma coisa, na sua experiência, na sua trajetória, desde que a gente tem trabalhado junto também muito forte, o que você tem visto de desafio dos clientes que buscam imóveis para investimento, além, obviamente, da dúvida sobre região, qualidade, empreendimento, sobre o acesso a crédito? Eu vejo muitos questionamentos, muitas pessoas com receio de investir, não ter acesso a crédito, a taxa de juros de financiamento está muito alta, como é que eu faço? Consórcio é golpe, consórcio demora, todos aqueles paradigmas que foram implantados na cabeça das pessoas, que eu gosto sempre de lembrar que o problema não é o produto, o problema é como foi comprado. Né? Se você compra um produto e usa ele de maneira errada, o problema não é do produto, ele foi usado de forma errada, ou comprado de forma errada, vendido de forma errada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de colocar as coisas no lugar certo. E o que você tem ouvido dos seus clientes que procuram imóveis sobre dificuldade de acesso a crédito e como que eles têm recebido a ideia de estudar também a possibilidade de consórcio frente a um financiamento? É que é mais fácil, porque a hora que você coloca na planilha, o número não mente, né? Sim. Então, assim, poxa, o primeiro ponto, na verdade, vamos voltar um pouquinho. Muito cliente que chega com aquele pré-conceito, né? Uhum. De que, olha, eu vou comprar aqui um empreendimento que me oferece luxo e isso é garantia de rentabilidade e valorização. Sim. Não é. Não é porque é um Cirela que ele vai se pagar e que ele vai acontecer, enfim. A gente tem visto que o retorno dos clientes, a conta tem fechado muito mais para os empreendimentos das incorporadoras médias e até pequenas. Claro que não é qualquer incorporadora, mas a incorporadora que a gente faz é aquela... Você tem estúdio hoje de 600 mil reais, eu prefiro comprar 2 de 300. Perfeito. Então, veja, não faz sentido. Então, a gente precisa olhar para isso. Porque depois esse cliente chega e quer que a gente faça milagre, não tem milagre. Uhum. Tem que ser feita a análise antes, né? Sim. Então, diluir o risco, né? Poxa, 2 de 300, poxa, você explora 2 públicos diferentes, regiões diferentes. De repente, um você coloca no long stay, o outro você coloca no short stay. Então, a gente precisa olhar de novo para a carteira, tua formação de carteira, né? Como é que a gente vai estruturar essa carteira para que seja uma carteira realmente saudável, né? Sim. Então, esse é o ponto. E aí, quando a gente olha para o crédito, hoje em dia tá difícil demais, cara. Tá muito difícil. E cada vez mais, né?
Esse ano já teve, acho que, se eu não me engano, três comunicados dos bancos sobre aumento de juros no financiamento. A gente começou, no final do ano já tinha uma taxa, 10 e pouquinho, estava rodando a taxa de juros, início do ano já foi para 11 e pouco, agora a gente já fala de 12 e pouco de taxa de juros, fora o custo efetivo total, né? Todos os outros custos que tem envolvido lá, né? Assim, mesmo com essa taxa de juros, é possível a conta fechar. Sim. Mas vai fechar como? Esse cliente que não está com aquela pretensão, igual você tem esse resultado fantástico de, mesmo pagando a parcela, sobrar 1.500 líquido. Mas a maioria dos clientes que a gente atende está querendo o quê? Que o imóvel se pague. Léo, se eu não precisar desembolsar nada aqui, para mim está ótimo. Eu estou ganhando na valorização e eu sei que no terceiro ano ali, né, a parcela diminui e vai sendo corrigido também, né? Então ali no segundo ano, terceiro, você já vai conseguir perceber uma diferença e isso vai aumentando com o passar do tempo. E o segredo, o primordial, antes de olhar o lucro, né, dinheiro no bolso, eu acho que é a questão do imóvel se pagar. É isso. Então, quanto você pagou, seja financiamento, seja consórcio. Aqui no consórcio eu falo muito que você só paga até contemplar. Porque depois de contemplar, quem vai pagar é o inquilino ou o hóspede. Então, quanto que você investiu de fato até você conseguir ter esse imóvel rentabilizando? Foi o investimento do fluxo de obra, ou a entrada que você deu, ou o lance do consórcio, até você conseguir a locação. Porque depois disso, se a operação conseguir minimamente pagar a parcela e você não colocar mais nada do bolso, ele está se autopagando, é um patrimônio que está sendo sustentado ali sem você colocar mais recursos. Então, no mínimo é isso. Num segundo momento, a gente pode buscar um lucro de fato na operação para que esse lucro você pague os próximos, mas no mínimo precisa a receita líquida de despesas consiga pagar a parcela do crédito, seja ele qual for, né? Financiamento, consórcio. É isso. Então, assim... Que é o segredo da alavancagem, né? A alavancagem, que é o termo que tanto se fala aí, no final do dia é só isso. É você conseguir que a rentabilidade daquele investimento pague o custo dele mensal e você não coloque mais recursos, você tem um patrimônio valorizando e no longo prazo ele vai ser quitado e depois vira uma aposentadoria. É isso. E é mais fácil, né, você chegar nos 50 mil reais de renda do que nos primeiros 10 mil. Sim, por causa dos juros. Porque os 3 primeiros imóveis, né, que vão te trazer ali 3 mil reais de renda. E vai se oxigenando, né? Eles vão financiando difícil, os próximos, vai rodando. São esses que onde o cara vai, de fato, desembolsar ali, né? Mas a partir do quarto imóvel, do quinto imóvel, a renda dos 3 primeiros ali vai pagar o quarto. É o que eu falo. Se não pagar todo, vai pagar boa parte. Sim, né? Quando eu falei de juros, usando a analogia do juros compostos, né? É isso aí. É muito mais fácil você chegar no 1 milhão do que no 100 mil. Os primeiros 100 mil é muito difícil. Perfeito. Por quê? Porque depois disso você vai ter uma parte de aplicação, o restante vai ser rentabilidade dos juros daquilo. Os imóveis é a mesma coisa. O primeiro, o segundo, o terceiro, depois ele vai começar a se oxigenar e vai pagar os próximos. Faz muito sentido esse esforço, né? Porque, poxa, imagina. Sair da inércia, né? Acho que o mais difícil é sair da inércia. É sair do zero para o primeiro, do primeiro para o segundo, depois isso vai rodando de uma forma muito natural. É isso. Muito natural. Então, assim, cara, a gente precisa criar esse mecanismo para ele começar a rodar e da melhor forma. Né? De novo, não é que com o financiamento a conta não fecha. Claro, você precisa olhar qual projeto você está observando. Né? E prazo também, porque, poxa, eu quero comprar um imóvel agora. Léo, eu quero comprar um imóvel pronto, eu não tenho uma carta de crédito contemplada, eu não tenho recurso para dar entrada numa carta de crédito já contemplada, então eu não consigo contemplar uma própria porque eu não tenho prazo. Eu não tenho recurso para dar uma entrada para comprar uma carta contemplada e eu quero investir em imóveis. A solução é o financiamento. Perfeito. A gente fala muito sobre isso, né? O financiamento não é o vilão. Ele é uma solução de crédito que vai atender boa parte das pessoas. Agora, se eu tenho prazo, então, por exemplo, quem compra imóvel na planta tem prazo. Tem 3 anos, 3 anos e meio, 2 anos para pagar aquele fluxo de obra. E eu quero economizar, por que não me antecipar, fazer um consórcio para ir pagando essas parcelas para planejar a contemplação, porque também não é em qualquer consórcio, em qualquer lugar. Precisa ter a estratégia certa, é muito do que a gente coloca lá no escritório. Para contemplar essa cota dentro do fluxo de obras da incorporadora e chegar na entrega das chaves, conseguir quitar aquilo com consórcio. Só que as pessoas não se planejam, deixa para a última hora, chega ali e vai ter que financiar. Não vai ter jeito. E aí vai ser a melhor solução, não tem jeito. É isso. E assim... a gente precisa enxergar onde é que estão hoje as oportunidades
e as tendências de mercado para você fazer uma melhor escolha. Né? Então, assim, como tendência de mercado, a gente pode falar o quê? A gente tem pesquisas, né, apontando ali que em 2030 a gente vai ter, pela primeira vez, mais idosos do que crianças no Brasil. Sim. Né? A taxa de natalidade vem caindo. 2050, a cada 3 pessoas, uma vai ter mais de 60 anos. Então, assim, a tendência é que a gente encontre mais lançamentos de produtos voltados para a melhor idade. Sim. Né? Que é o empreendimento Senior Living. Uhum. Né? Então, é um conceito ali que está bem forte já nos Estados Unidos e na Europa. E tem algo ganhado... que está fora do radar de grande parte das pessoas. Sim. Então, assim, esse investidor que está mais antenado tem que olhar para isso. Porque daqui 20, 30 anos, é esse tipo de produto, esse tipo de empreendimento que vai ter mais atratividade. Né? Então, a gente precisa enxergar também que as pesquisas de mercado estão apontando que o futuro do mercado imobiliário aqui, daqui 20 anos, a maior procura, demanda, vai estar para o idoso que mora sozinho, até para o jovem também que mora sozinho. Uhum. Então, assim, o estúdio vai acabar? Não, veio para ficar, não tem, né? Muita gente, pô, Léo, não é uma bolha isso, cara, como é que tá aí? São Paulo é muito estúdio, todo lado que eu olho, mas o mercado caminha para isso, e não é só aqui em São Paulo, né? Você olha para as grandes metrópoles no mundo inteiro, é um movimento que já acontece fora. Então, achar que o estúdio é um péssimo investimento porque não vai ter demanda no futuro é totalmente equivocado. As pesquisas não mostram isso. Sim. Não mostram isso. Sim, e tem uma questão também que é importante, que eu acho que tem muita gente que não olha quando pensa em investimento no mercado imobiliário, que é o fator de que... e aí eu não tenho nenhum estudo sobre isso, mas é uma lógica que eu vejo, é que e pela experiência, né, de quem eu converso, o filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Ou não vai ser pedreiro, porque ele já tem acesso a outros... mais informação, ele já tem acesso a uma faculdade que hoje tem custo mais acessível do que no passado. Então ele tem oportunidades que o pai não teve, que a mãe não teve. Então o filho não quer ser pedreiro. E aí cada vez mais eu penso que a mão de obra vai ficar mais escassa. E aí, além disso, você tem a mão de obra qualificada, vai ser mais escassa ainda. Então vai ser muito mais caro construir, porque as construtoras vão ter que pagar muito caro pela mão de obra, então vai ter cada vez menos empreendimento, seja pela escassez de terreno em locais mais populosos, seja pela mão de obra ou pelo material que vai ficar muito caro. Então, vai cada vez mais ser difícil acessar a aquisição de imóveis, e acredito que a tendência de inquilinos vai aumentar cada vez mais. É isso aí. De fato, a idade média da construção civil hoje é de 44 anos. Uhum. E é o que você falou, você está corretíssimo. O filho do pedreiro não quer ser pedreiro. Então, a gente tem uma falta de mão de obra no Brasil inteiro, que é absurda. Então, assim, além disso, está cada vez mais difícil formar terrenos para novos empreendimentos. Isso também fala com propriedade que a gente vai atrás de terrenos para novos negócios, né, para as incorporadoras. Né? E o acesso a crédito para a incorporadora também está muito difícil. Está bem difícil. E o consórcio também tem sido uma solução também interessante. Sim. Né, para esse incorporador que está procurando crédito. Então, veja, a tendência é de fato o metro quadrado só subir. Sim. Então, quanto que é a melhor hora para comprar? Ontem. Então, veja, eu acho que daqui 2 anos os preços vão cair. Nada aponta para isso, nada aponta para isso. Pode estabilizar por um tempo, mas cair dificilmente. Vai cair, não cai. Então, assim, a gente... mas é mais interessante olhar para esse imóvel, então, com 15 anos de idade do que comprar um imóvel mais novo? São teses diferentes. Uhum. São teses totalmente diferentes. De repente, pode fechar ali olhando para o aluguel tradicional, mas, por exemplo, esse imóvel com 10, 15 anos de uso, ele dificilmente vai ter uma convenção de condomínio que permite o Airbnb. O risco é grande. Ele dificilmente vai ter todas as ofertas de serviços que um empreendimento novo hoje oferece, que tem essa atratividade toda de que o novo mercado procura. Uhum. Então, esse imóvel novo, a curva de valorização dele é lá em cima. Esse imóvel mais antigo, não é. Ele não vai corrigir, de valorizar na mesma proporção, entende? Então, assim, você tem vantagens e desvantagens. Claro que, então, esse imóvel mais novo, eu acho mais interessante, porque você vai conseguir aplicar ali, tanto no Airbnb, mas também olhar para o aluguel tradicional, e ter essa curva de valorização maior também. Então, na estratégia de construir patrimônio e renda,
olhando para o médio e longo prazo, o imóvel mais novo é mais interessante. Você tocou num ponto muito importante. Ontem eu tive uma reunião no escritório e eu estava com 2 colegas lá na sala de reunião e eles compraram também apartamentos para investimento. E aí eles descobriram, durante a obra de decoração, de reforma interna do apartamento, do estúdio, que a convenção de condomínio não permitia locação de curta temporada. Olha só. E o foco era esse, porque foi vendido errado. Olha só. Foi vendido errado, não se atentaram à convenção, e aí também é um grande desafio, né, para as pessoas que não conhecem, porque a gente ouve vendas mal feitas que o corretor às vezes fala, não, convenção de condomínio é só depois que for implantado o condomínio. Mas não, para lançar o empreendimento já existe uma convenção, né? Para ter autorização daquele empreendimento já tem que ter uma convenção e ela já permite ou não. Então, desde o princípio já tinha isso. E aí a falta de consultoria, né? Entra nesse detalhe. Quantos a gente não ouve com essa dúvida, né? Sobre... E assim, que a gente precisaria entrar agora num tema, cara, que a gente precisaria de mais 1 hora aqui pra gente falar, que é aquela sopa de letrinhas que a gente tem em São Paulo, né? O HS, HMP, NR, então, R2V. Já tá ficando aqui, a gente já tá vendo a necessidade de um segundo episódio aqui, né? Porque a gente não falou nem metade do que tem pra falar. Porque, obrigatoriamente, o investidor comprando em São Paulo, ele vai comprar uma dessas 4 siglas. Sim. Né? E aí, se ele não entende... E aí fica aqui uma provocação. Se você quer saber qual é essa sopa de letrinhas, me procura que eu vou te direcionar para o Léo ou procura diretamente a Alon Investimentos. Perfeito. E assim, acho que se você não entende bem os pontos fortes e fracos de cada uma, você começa errado. Sim. Começa errado. E um dos detalhes é esse também. É entender que sim, existe uma convenção de condomínio já, mesmo que o empreendimento nem começou a obra ainda, que a incorporadora pode sim compartilhar com esse investidor antes dele assinar o contrato de compra e venda. Então, poxa, inclusive, teve um decreto bem recente da prefeitura, agora dia 28 de maio, que proibiu que essas unidades com limitador de renda HS e HMP possam operar no Airbnb. Sim. Então, muito investidor comprou HS e HMP... foge do propósito. Teve um benefício ali em cima para ter tanto para o incorporador quanto para o comprador, investidor, teve um benefício de preço. E precisa ter uma contrapartida. Foge do propósito do imóvel. Então, assim, você comprou com um propósito e de repente você vê proibido de fazer o Airbnb, né? Ou comprou... É porque o discurso de que não é fiscalizado não se sustenta no longo prazo. Perfeito. Em algum momento vai ser, porque eu falo que imóvel é um investimento de longo prazo. Exato. Como que você vai acreditar um investimento de longo prazo em uma condição temporária, que ainda não é fiscalizada? Em algum momento vai ser. É isso. Então, assim, acho que precisa entender. O mercado imobiliário ele é super lucrativo. Ele é, sim, uma obrigação para esse investidor que quer construir renda com segurança e previsibilidade, né? Uma parte dessa carteira de investimentos precisa estar em imóveis físicos. Mas, de novo, a gente não é qualquer imóvel, não é de qualquer forma. Precisa ter cuidados para que não entrem em ciladas como essas. Sim. E fazendo da forma certa, você consegue rentabilizar muito mais e melhor, construindo essa carteira com muito mais segurança, principalmente. Sim. Né? Esse é um ponto... A gente precisa falar disso. Tem pouca gente demais falando disso. Né? A gente vive... As propagandas que a gente recebe é que, olha, 2% de retorno ao mês... Peraí, é imóvel, não é pirâmide, cara. Que loucura, né? Sim. Então, as pessoas precisam entender que existem riscos, né? Mas que existe sim um caminho super saudável e seguro que pode se percorrer para que você extraia o melhor resultado daquele empreendimento, né? E isso acho que é o ponto aí que a gente precisa bater e trazer realmente clareza para esses investidores que estão aqui assistindo a gente agora. Exato. O pessoal que chega lá procurando consórcio, eu vejo que chegam de uma forma muito mal assistidas, muito mal instruídas, porque vai pegando um catado de informação na internet e um pouquinho de um pouquinho de outro e tenta tirar uma conclusão daquilo e obviamente é muito difícil você clarear tudo isso, esse monte de informações, né? E aí as pessoas chegam ou com muito medo, receio, falando, pelo amor de Deus, me ajuda com isso daqui, ou com informações totalmente
distintas. E aí eu falo com o consórcio, eu falo que eu preciso desfazer todo aquele pensamento que a pessoa já achou que era o certo para construir um novo cenário para ele entender que não é bem aquilo que ele tinha visto. Nem é tão perfeito quanto todo mundo fala, nem é tão ruim quanto todo mundo. A gente tem um caminho ali de equilíbrio de novo, né? Como que a gente pode fazer com menos risco, com menos custo, dentro de um prazo planejado. Dá para fazer. Sim. Se bem estruturado, se for com uma boa consultoria, uma boa assessoria. Inclusive, os nossos clientes, como a gente traz essa percepção realmente, a gente educa o nosso cliente para que ele entenda os riscos dentro do mercado imobiliário de São Paulo. Nossos clientes não compram HIS, né? A gente não tem um cliente que comprou HIS até hoje. HMP sim, porque HMP a conta pode fechar. Ele tá um pouco mais acima, né? Você tá no meio termo, você tem um desconto ali, mas você também tem uma faixa de renda maior que você pode locar. Mas olha, esse investidor que comprou por engano ou por acreditar que realmente nunca iria ser proibido... Estavam vendendo HIS como exclusivo para investidor. Esse daqui Exato. É o do investidor. Ele tem um desconto porque é para investidor. E aí o cara fala, uau, ele já infla o ego do comprador. Ele fala, eu sou investidor, eu tô tendo desconto, tô tendo benefício. Agora que esse cara entrou nesse cenário, já tá mergulhado nesse erro. A gente falou que não ia entrar nesse detalhe aqui. Como é que ele sai disso? O consórcio é uma solução. Porque Sim. se ele consegue trocar o financiamento caro dele pelo consórcio, ele vai conseguir Faz o interveniente quitante, quita o financiamento com o consórcio, coisa que pouca gente sabe que dá para fazer. Ele mesmo não precisa fazer compra e venda, ele mesmo quita o financiamento com o consórcio, reduz a parcela dele mensal e ele consegue reduzir a necessidade de rendimento ali com a locação. Para as pessoas entenderem, né? Porque realmente o último decreto agora, além da proibição do Airbnb para essas unidades HIS e HMP, no aluguel tradicional, de fato agora, e na verdade já estava definido na alteração do plano diretor do ano passado, tá? Não é novidade de agora, porque agora existe uma fiscalização maior e, de fato, eles estão fazendo valer o que já foi avisado anteriormente, né? Então, você vai alugar, só vai ter renda através do aluguel tradicional. Sim, não pode mais fazer Airbnb. Mas você vai ter que alugar no máximo por 30% da renda desse teu inquilino. Sim. Então, poxa, o HMP hoje é quanto? 15 mil? Dá 15 mil e pouco. No HIS, 9 mil, 100 e pouquinho, 6 salários mínimos no máximo, você vai alugar por 2.700. Poxa, muita gente com HIS ali próximo da Faria Lima que tá pedindo 5 mil reais mais condomínio IPTU. Sim. E aí, de repente... Que seria a conta que vai fechar porque pagaram muito caro no metro quadrado por causa da região. Entendeu? Então, assim, poxa, a conta fechava e ficava com uma certa folga, agora sem não limitação. Tem folga nenhuma. Então, a parcela, principalmente com a taxa de juros hoje, essa parcela não tá de 2.700. Não, de jeito nenhum. Então, como fazer isso? Aí entra o consórcio. Sim. Então, dá para viabilizar. Dá para viabilizar e corrigir isso pegando uma carta de consórcio contemplada e trocando ali o financiamento bancário pelo consórcio. É uma solução. A gente tem orientado os clientes e a gente... Então nem tudo está perdido. Tem um caminho, mas claro, esse cliente precisa estar capitalizado para fazer a compra da carta contemplada, né? Se de forma certa, no lugar mais seguro, que o que não falta é golpe com carta contemplada aí no mercado, né? Infelizmente. Infelizmente, tem promessas milagrosas com valores totalmente fora de mercado e as pessoas caem, no final do dia a carta não está contemplada ou a carta nem existe, é um extrato falso. Então, a gente infelizmente ouve muito isso no mercado, né? Por isso tem que procurar no lugar certo. É isso. Então, acho que esse investidor ele precisa estar bem acompanhado. Ele pode, de novo, fazer isso e percorrer isso tudo sozinho, mas ele vai errar. Ele vai aprender com o erro, mas quanto de tempo e dinheiro ele não gastou? Sim. Né? A gente consegue aqui não só direcionar para a melhor escolha, mas acompanhar nesse processo, orientando. Inclusive, a gente tem a vistoria de entrega da obra, que esse investidor que compra com a gente acompanha e faz essa vistoria. Eu falo que o mestre de obra ali da incorporadora deve te odiar, né? Quando você chega ali na obra com seu chapéuzinho ali, com seu capacete, o cara deve te odiar, porque lá vem o Léo de novo. O nosso lá, 4 vistorias? Foram 3, né? 3 vistorias. 3 vistorias.
E assim, então, poxa, esse investidor que não tem esse conhecimento técnico, né? Poder contar com um engenheiro ali na vistoria, verificando se realmente o que a incorporadora Quanto custa tá hoje uma entregando. vistoria dessa particular? Se contratar um engenheiro para fazer uma vistoria de entrega de obra? Em média, R$1.000, R$1.500. Benefício que colocando... você entrega para os seus clientes que compram imóvel com você. Eu senti na prática. Exato. Com a vistoria. Me senti muito mais tranquilo a ponto de... Fui na primeira... por emoção, porque eu queria ver, fui na terceira, falei, Léo, assina aqui a procuração, faz você ainda me mandou vídeo, mas finaliza aí, porque eu vi teu cuidado nos detalhes, do rejunte, tem que ter. do vaso, da queda d'água na varanda, se tem vazamento, se não tem, como é que tá a pintura, se a porta fecha, se tá alinhada e tal. Eu falei, bicha, não precisa de mim, isso aqui você vai tirar de letra, é muito melhor que eu. Na semana passada eu fiz a vistoria de uma cliente que ela mora é brasileira, né, mas mora na Dinamarca, tá, trabalho lá, então... Veja que fez a procuração, a gente fez a vistoria, não aprovei tudo também, vou precisar voltar lá, mas ela super segura, agradeceu demais. Então é isso, né? Quer ter realmente acesso à melhor estratégia, quer ter essa segurança, né? De que vai ter esse acompanhamento, vai ter insights mesmo depois da compra. Você pode fazer sozinho ou acompanhado, e aí? Sim. Onde você vai chegar no resultado mais rápido? Sim. Acho que tendo a consultoria de quem realmente está aqui para te ajudar, esse investidor ele vai chegar melhor e mais rápido no resultado que com certeza ele está buscando. Maravilha. Muito feliz porque a gente consegue trazer informação, trazer tranquilidade para os clientes, algo que a gente vê que o mercado está muito carente. O investidor está carente, o comprador de consórcio está carente, o comprador de imóveis está carente de um bom profissional, carente de informações verdadeiras, transparentes, de uma boa consultoria. É o que a gente traz para os clientes e a gente vê pelo agradecimento dos clientes o quão carentes eles estavam disso, né? O quanto que eles estavam sentindo vulneráveis no mercado como um todo ali, se sentindo perdidos, sozinhos, e quando eles encontram ali uma consultoria, tanto a sua como a minha, eles acabam tendo mais tranquilidade em fazer os investimentos, né? Isso é uma recompensa para mim, né? De felicidade, de ver que eu estou conseguindo ajudar as pessoas. Você, eu tenho certeza que tem o mesmo sentimento, compartilha disso também. Quando a pessoa chega com medo, chega frustrada, chega totalmente com informações erradas, você consegue clarear aquilo tudo e ver o sorriso e a felicidade e tranquilidade daquela pessoa, né? Daquele investidor, daquele cliente. Isso traz uma satisfação enorme. Porque a gente está transformando a vida e a realidade daquela família, né? Sim. Porque às vezes a pessoa entra numa fase ali de prosperidade de esforço no trabalho, dedicação de horas trabalhadas, que a gente sabe que é temporário, né? Por quanto tempo será que essa pessoa vai conseguir, esse médico, esse advogado, né? Enfim, qualquer que seja a profissão, esse empresário vai conseguir dedicar tanto tempo no trabalho dele para manter esse resultado fantástico que talvez aconteça ali, entende? Tem que olhar para o futuro, não tem jeito, é urgente, investir é urgente. Sim. A gente já falou, então assim, acho que quando a gente consegue dar essa orientação, é uma transformação de vida realmente e é uma garantia de um futuro melhor para aquela família, então realmente é um prazer imenso, né? O fator de você trazer aqui de investir é urgente, me vem aqui à memória os clientes que perguntam quando que é o melhor momento de fazer o consórcio, né? Fazer o consórcio também é urgente. O quanto antes você fizer, melhor, porque cada assembleia que passa é mais uma chance de contemplação que você tem. Tem gente que fala assim, não, eu vou esperar ter o dinheiro do lance para fazer o consórcio, só que aí você vai começar do zero, porque você vai ter o recurso pro lance, só que quando você tiver o recurso pro lance, pode ser que o imóvel já tenha valorizado, aquele recurso não vale mais a mesma coisa, o grupo que você vai entrar não está tão rodado, então você vai entrar do zero participando de uma assembleia que as médias de lance ainda estão altas. Então, se você pudesse planejar, faz o consórcio, o que você tem que encaixar? Parcela. Posso pagar essa parcela? Posso. Tem o recurso por lance? Não, então não precisa dar lance, segura, vai pagando parcela. O grupo vai maturando, né? Se você tem paciência, quem que come as melhores, o Ramon, né? Aquele presunto, né? O Ramon, que é a carne mais nobre ali do porco, ali, aquele presunto. Ele tem um tempo de maturação. Quanto mais tempo de maturação, igual o vinho, quanto mais paciência, mais tempo de maturação, melhora a qualidade. O consórcio é a mesma coisa. Você vai deixando ele maturar, você vai deixando ele ter maturidade.
Enquanto que a média de lance vai diminuindo, os concorrentes do grupo vão diminuindo, porque muita gente já vai sendo contemplada mês a mês. A qualquer momento você pode ser sorteado, mas quando você tiver o recurso do lance, já vai estar muito mais fácil de contemplar. Já vai estar muito mais fácil. Por quê? Porque muita gente já foi contemplada, quem estava com muita grana com pressa já foi embora. A média de lance tende a cair. Então, a hora que você tiver o recurso, beleza, agora já está mais fácil, já está meio caminho andado, meu grupo já está mais maduro, eu consigo contemplar. Fora que nesse tempo que passou, você pode ter sido contemplado. Eu sempre lembro da cota que eu quase não fiz e eu fui contemplado na primeira assembleia por sorteio. Olha só, cara. Uma carta ali de 300 mil reais, vendi essa carta por 97 mil. Você pagou uma... Paguei 2 parcelas, porque a primeira parcela é para a assembleia de inauguração. Eu contemplei na primeira assembleia, só que eu vendi essa cota no início do mês seguinte. Então, debitou a segunda parcela, então foi 1.020 cada parcela, 2.040 de parcela, vendi por 97, 95 mil de lucro, deu quase 5.000% de rentabilidade em menos de 60 dias. Porque loucura, hein? Foi do dia 20 de outubro, eu vendi essa carta 5 ou 6 de novembro. Quando eu fiz conta, né, porque eu fui tentar entender, falei, o que eu vou fazer com esse crédito? Eu vou comprar um imóvel compacto, um estúdio, eu vou deixar rendendo, porque pouca gente sabe que consórcio contemplado não tem prazo para usar, e a partir do momento da contemplação ele passa a render atrelado à Selic, e aí você tem todo o crédito rendendo, sendo que você pagou uma fração daquilo. Ou eu vou vender essa carta contemplada. Fiz conta, na época, em 2023, a gente não estava com a taxa de juros que a gente tem hoje na Selic, eu decidi vender essa carta. Mesmo assim, fez muito sentido. Coloquei 97 mil reais no bolso, paguei 2 mil e fiz outras 2 cartas de crédito. E aí vem o segredo da multiplicação. Pô, loucura. Eu recebi segunda-feira, atendendo um cliente, ele falou, Léo, tenho 100 mil reais aqui para investir. O que eu faço? Vou te perguntar, o que ele faz? Com 100 mil reais, o que eu faria? Eu colocaria 100 mil reais numa renda fixa, no mínimo 100% do CDI, e faria uma carta de crédito de 300 mil se for meia parcela. Ele vai pagar R$1.000 de rendimento de parcela, e ele vai pagar essa parcela com o rendimento dos 100 mil reais que ele tem. E ele vai pagando o consórcio. Agora, se ele quiser fazer com que isso se autopague, ele fica nessa estratégia esperando um sorteio. Se em algum momento aparecer uma oportunidade imobiliária que ele queira investir, ele pode tirar uma parte desses 100 mil reais e contemplar essa cota com um lance estratégico ali que a gente pode trabalhar usando embutido, o restante do recurso ele usa de recurso próprio. Mas as parcelas até ele contemplar, elas vão se autopagar, porque o rendimento dos 100 mil reais vai pagar os R$1.000 de parcela dessa carta de crédito. É uma forma dele se manter capitalizado com uma reserva de emergência, ele mantém esse recurso lá e o rendimento daquilo ele paga a parcela de consórcio. Então ele vai transformar 100 mil reais em 400 mil reais. Por quê? Porque ele tem 100 mil aplicado no banco, mais uma carta de 300, que ele não está preocupado com prazo, porque o rendimento dos 100 mil está pagando a parcela. Quando ele for contemplado por sorteio, que seria a melhor coisa, nesse cenário, né, sem pressa, quando ele for contemplado, ele saiu de 100 mil reais para 400 mil reais de patrimônio. Perfeito. Eu me corrija se eu estiver errado. O que eu trouxe para ele? Foi a estratégia que eu usei, né, na carta que eu comprei. Sim. Eu coloquei esse cenário que é a minha estratégia. Não sou especialista de consórcio. Eu preciso que você fale com o Augusto. Mas olha só, o que eu fiz aqui foi isso. Uma carta de 500 mil, que os 100 mil aplicados vai ajudar ele a pagar as parcelas ali. E usando a estratégia do lance fixo, os 100 mil ele vai ali pagar, né? Usando a parte do recurso próprio, perfeito, até menos, acho que 90 mil você contempla. Perfeito, 90 mil, exatamente. Então, assim, vai usar 30% da carta para poder usar o lance embutido. Isso. E esse complemento ali de 90, 92 mil reais, que vai, com o lance fixo, ter essa carta de 350. Isso. Com 350 mil reais de crédito na mão, é possível encontrar opções prontas, inclusive mobiliadas, que você vai comprar ali e no dia seguinte você está rentabilizando. Sim. Né? No short stay ou no long stay. Então, e aí ele vai conseguir ter um rendimento maior do que se ele... mas e se eu deixar esse 100 mil aplicado lá, rendendo R$1.000, R$1.200 por mês? Aqui ele vai conseguir ter um rendimento muito maior, porque ele vai ter um rendimento nas duas pontas, né? Sim, ele vai ter a valorização do patrimônio. Perfeito. Então, o principal ali vai render, ele vai valorizar, e ele vai extrair uma renda daquilo. Ele vai ter como se fosse um dividendo daquilo. É isso. Então, assim, tem caminhos. Não precisa ter muito. Sim. Né?
Então, a gente precisa realmente entender o cenário de cada um, o perfil de investidor, a disponibilidade financeira, qual que é o real objetivo desse investidor, né, com essa construção de renda ou patrimônio. Às vezes ele só quer alavancar, então a estratégia vai ser outra. Uhum. Então, a gente precisa entender... É muito do perfil, né? Não tem uma fórmula mágica. O que você quer, qual que é seu apetite de risco, né? Qual que é o prazo que você tá, quanto que você tem de recurso, você tem lance, não tem lance, quanto você pode pagar de parcela, qual que é a sua urgência. Eu tenho clientes que chegam lá com um cenário todo desenhado, um planejamento maravilhoso. Ele fala, olha, eu tenho tanto de recurso mensal para aplicar no consórcio, eu tenho tanto de lance para dar, meu planejamento é comprar um imóvel a cada tanto tempo, e daqui a 20 anos eu quero ter tanto imóvel para ter tanto de renda passiva para eu parar de trabalhar. Falei, maravilha, agora deixa eu desenhar para você como que a gente vai executar isso tudo que você está sonhando. Dá para fazer. É isso. Se você está planejando dessa forma, é porque você já colocou o longo prazo. Você já tem essa consciência de que você precisa planejar, precisa se preparar para alcançar essa aposentadoria. O errado é o cara que chega que amanhã eu quero ter 20 imóveis já, como é que eu... Me dá uma carta de crédito aí já contemplada, baratinho, e aí esse cara cai num golpe, né? Esse cara, se cair no colo de alguém mal intencionado, vai tudo por água abaixo. Um outro cenário que eu trouxe para ele foi dele, de repente, ali, então, conseguindo não só os 100 mil, mas fazer alguns aportes além dos 100 mil. Tem empreendimentos ainda em São Paulo, por incrível que pareça, abaixo de 300 mil. Sim. R2V, com convenção de condomínio permitindo Airbnb, bem localizado. O meu primeiro foi 270. Então, veja. Com padrão construtivo excelente, né? Que esse empreendimento, então, ele vai ser entregue daqui 2 anos e meio, 3 anos. Ele tem, então, esse período para trabalhar junto com a carta de consórcio. Então, ele assume parcelas ali com a incorporadora de R$800, às vezes R$1.000, que ele vai conseguir ali, claro, dependendo da realidade de cada um, com a parcela vai do consórcio. conciliar. Então, ele tem esse período para contemplar a carta, para que quando chegar lá na frente, que ele vai receber as chaves da incorporadora, em vez dele entrar para o financiamento, ele vai com a carta de consórcio contemplada. E aí vem uma objeção que eu ouço de alguns investidores, né? Mas espera aí, eu vou ter que ficar pagando o consórcio, mas eu não vou ter rentabilidade desse imóvel ainda. E eu vou pagar o consórcio junto com o fluxo de obra de incorporadora. E aí, usando o seu exemplo, você vai pagar R$800 o fluxo de obra da incorporadora, mais R$1.000 a parcela de consórcio. R$1.800. Você prefere pagar R$1.800 durante o fluxo de obra para quando chegar no momento da entrega das chaves, você quitar com o consórcio e em 15 anos você já tem esse imóvel quitado, pagando uma parcela de R$1.000, R$1.500 pós-contemplação, ou você prefere esperar, pagar só o fluxo de obra da incorporadora, quando chegar a entrega da chave você entra no financiamento com 3,5 de financiamento por 35 anos. O que você prefere? O que é difícil? Difícil é pagar o consórcio com a incorporadora ou difícil é esperar a entrega das chaves, não se planejar, se você tem tempo para isso, e entrar numa parcela que é mais do que o dobro do consórcio pelo dobro do prazo? Realmente. A planilha, né, os números vão mentir, né? Então, o investidor ele precisa estar aberto para isso, e para entender, e para querer ouvir e entender, né? Porque às vezes a gente traz, né, esses cenários também de cases, o teu próprio case, né, desse empreendimento lá que está te sobrando líquido, R$1.500. Sim. Eles acham que, mas isso não é verdade. Mas peraí, primeiro, né, será que esse cara, ele entra numa consulta médica, será que ele fica questionando assim um médico? De forma alguma. Não é? Então, assim, a gente tem sistemas, né? Então não tem achismos, não tem... não é por feeling as decisões. A gente vai conseguir consultar ali no sistema. Tem o próprio sistema do Airbnb que traz um resultado, né? O RDNA. Então a gente vai olhar o histórico no quinto andar, como é que está a procura. Então a gente vai planilhar tudo isso e mostrar o cenário. Olha aqui, um cenário conservador e um não tão conservador assim. Esse aqui é o cenário. Qual que é a decisão? Sim. Né? A gente vai construindo isso juntos, não tem dúvida. Não tem dúvida. O consórcio hoje, felizmente, é realmente a solução aí. Existe uma solução, né, para esse cenário político e econômico que a gente vive. O consórcio está aí para ajudar e com certeza está ajudando muita gente. Só que não é para todo mundo. É isso aí. É para quem quer planejar, para quem sabe esperar. O cara afoito, o cara aflito, ansioso, quero resolver tudo e pagar baratinho e dar um jeito. Esse cara, dificilmente ele vai sair desse ciclo.
vicioso, né? E assim, a hora de comprar é agora, de fato, porque agora, por conta realmente desse cenário de dificuldade econômica, que as pessoas estão procurando, a maioria das pessoas não querem comprar nada agora, é a hora que você consegue negociar melhor com a incorporadora. Você consegue negociar melhor com esse investidor. É a hora que o acesso a crédito está mais restrito, as entradas exigidas pelos bancos estão mais altas, os juros estão mais altos, o investidor a aprovação que já está mais restrita. Ele sabe disso. Possivelmente está sobrando unidade em estoque de incorporadora que ela quer se desfazer, porque para ela é custo todo mês. O meu poder de negociação com a incorporadora hoje é outro. Daqui a pouco, quando o crédito estiver mais baixo, esquece. O incorporador não vai nem me ouvir. Não tem isso. Não tem isso. Então, as pessoas precisam entender que existe um ciclo do mercado. Sim. Então, com estratégia, dá para você aproveitar em qualquer momento. Mas hoje, de fato, a gente está vivendo uma janela importante para quem quer fazer bons investimentos. Né? Então, acho que é um caminho aí, está deixando alguns indícios aqui que existem sim soluções. Sim. Não é simples, mas é super possível. Né? E é mais simples, com certeza, do que o mercado financeiro, enfim. Com certeza é mais simples. Com certeza. Tá? E com a assessoria certa, com o caminho certo. A gente compartilha muitos clientes, né? Tem muitos clientes que são meus clientes em consórcio, que também compram imóveis com você e vice-versa. É bom porque a gente vê o cliente bem assistido em todas as áreas. Ele comprou bem, ele está com a estratégia certa de quitação desse imóvel, e ele já está planejando o segundo, que ele também vai comprar com você e já vai fazer o consórcio comigo. E a gente consegue fechar isso muito bem, né? Os clientes hoje estão bem assistidos porque ele não vai encontrar só um bom empreendimento com um bom profissional, mas ele também vai ter acesso a crédito e a gente também vai indicar outros profissionais para ele que vai fechar esse todo. E a gente leva a nossa experiência também para ele, tanto nossa pessoal como de clientes. É isso. Né? E a gente tem visto, né? Os clientes se tornando amigos. Sim. Né? E vocês são um caso disso, né, cara? A gente realmente é impressionante, porque a gente vê realmente essa transformação, a gente consegue, né, trazer esse laço que não fica só no profissional, né? Sim. Então, realmente, a gente fica muito feliz de estar... Tem que virar algo natural, né? Natural. A gente trabalha com algo que a gente gosta. Não é algo forçado, não é algo... que tem segredos ali entre linhas, a gente é muito transparente com o que a gente faz, a gente ama o que a gente faz, a gente usa o que a gente faz, então eu não só vendo como eu uso, então a gente consegue trabalhar de uma forma muito leve, e isso reflete no final do dia pro cliente, pro investidor, porque ele vê essa leveza, ele vê o brilho nos olhos, ele vê essa tranquilidade de falar, de quebrar objeção, de alinhar a expectativa. Isso no final do dia traz uma tranquilidade, né, pro investidor, que é o que ele quer paz, ele quer saber que ele está bem assistido, que ele está no lugar certo. Legal. É isso, muito prazer, muito obrigado. Eu que agradeço. Assim, uma felicidade imensa de estrear aqui o meu programa com a sua presença, com todo o conhecimento da história que você traz de vida pessoal, profissional. A gente vai precisar fazer outros... encontros, porque assunto não falta, a gente não deve ter falado de 1/3 do que a gente precisa aqui, então a gente tá aqui, né, a gente tem essa obrigação de trazer o resto do conteúdo pro pessoal. E você que tá aqui assistindo ao meu canal, se inscreve, curte, compartilha, fica à vontade também para deixar seus comentários, dúvidas aqui, também para contatar a Long Investimentos com o Léo, e em consórcio também comigo lá no @AugustoJR, também no Instagram da corretora, @BagueiraSeguros, e o do Léo, @Alon Investimentos. Muito obrigado e até a próxima.